Você deseja fazer uma pós-graduação na cidade de Toronto, a maior cidade do Canadá? Você está no lugar certo. Nós vamos conversar aqui com Atos, um dos maiores influenciadores brasileiros na cidade de Toronto. É isso, meu amigo Atos? Pois é, o influenciador, né, que não tem nem conta no Instagram, mas vamos lá, Mas né? influenciador de outra maneira, o De cara outra que conhece maneira. o mercado, é o cara que conhece tudo. Já é um morador de Toronto há quantos anos, meu querido Atos? Então, 13 anos, né? Bastante tempo, 13 anos vivendo aqui em Toronto, há 11 trabalhando para o Centennial, né? Quase 8 aí como gerente de recrutamento, né? Então, já tem uma história, né, Chico? Já tem uma História jornada longa aqui na para cidade contar, né? de Uma história Toronto, longa né? bem legal, que mistura muito com a história da 3RA, né, meu querido Atos? Há quantos anos nós trabalhamos juntos? Quantos alunos da 3RA você já ajudou aí em Toronto, né? Então, é bem legal, uma história bem legal. Ninguém melhor para falar de Toronto, né? Vamos abranger as pós-graduações, né? Tem uma novidade bem legal para que você vai entender aí ao longo dessa trajetória, nós vamos falar sobre isso aí, né? Não sei mais delongas, eu vou te fazer uma pergunta, Atos. Shoot it. Quais são as pós-graduações mais procuradas por brasileiros? Olha, pergunta bastante oportuna, né? No Centennial College, a gente vai ter um portfólio aí de cerca de 85 pós-graduações, né? Então, a gente tem muito programa para todas as áreas, né? Todos os estudantes aí que têm interesse em fazer uma especialização aqui no Canadá, especificamente entre os estudantes do Brasil, Francisco, eu diria que a pós-graduação mais procurada, né? Que a gente recebeu muitos estudantes da 3RA, continua a receber, na realidade, né, é a nossa pós-graduação em gerenciamento de projetos, né, o Project Management. O Project Management que é um grande coringa, né, na realidade, aí atrai estudantes dos mais diversos backgrounds acadêmicos, né, então você pode ter uma formação na área de tecnologia da informação, uma formação na área de engenharia, negócios, inclusive na área de comunicação, cinema, artes, né, e você pode estar utilizando aí as suas expertises acadêmicas prévias, né, para estar gerindo projetos aqui no Canadá. Aqui no Canadá é tudo muito preto no branco, né, Francisco? Então, assim, essa coisa da condução dos negócios, né, não se usa muito feeling, né, a coisa é muito organizada. Então, assim, a figura do Baseado em gestor... números, né? São os projetos que trazem, né, meu querido Atos? Isso, em dados, né? Então, assim, a figura do gerente de projetos, ele é muito importante aqui no Canadá. O programa do Centennial, né, é um programa de 3 semestres, né, um ano letivo, né, então são 3 semestres aí de aproximadamente 15 semanas, né, 4 meses cada semestre, os 2 primeiros semestres de classes, né, e um terceiro semestre que é um internship, onde o estudante pode pôr em prática o que ele assimilou, ele ou ela, né, assimilou em sala de aula. Então, um programa muito prático, né, baseado aí naquelas 16 áreas do PMBOK, né, do Project Management Institute. Então, o estudante ele já sai já com o conteúdo afiado, né, para poder fazer aí o teste do PMI e conseguir a certificação para trabalhar como gestor de projetos. Então, by far, Chico, eu diria que gerenciamento de projetos, Project Management, a pós mais popular entre os estudantes do Brasil no Centennial College. A segunda pós-graduação, International Business Management, que é uma pós-graduação similar ao Project Management, porque trabalha aí com 2 semestres de classe e um terceiro semestre que é um internship, e a terceira pós-graduação aí mais procurada, eu diria que o nosso Strategic Management Accounting Specialization, né, que é a nossa pós-graduação em contabilidade. A quarta, o nosso Construction Project Management, para o pessoal aí da área de engenharia civil e arquitetura, né? Então, é um programa bastante interessante, uma vez que você finaliza esse programa aqui no Canadá e você tem a possibilidade de trabalhar como gestor de projetos aí dentro dessa área de construção civil, e Toronto é o lugar para se estar, né, no Canadá, quando se fala de construção civil, né? Aqui geralmente a gente brinca e diz que só existem 2 estações no ano, né? Inverno e construção. Então, uma vez que a neve vai embora e o frio dá uma pausa aí, né? São muitas construções, Toronto vira um canteiro de obra, né? E a quinta pós-graduação, Francisco, a nossa pós-graduação em Cybersecurity. Então, para o pessoal aí de Information Technology, né? A Cybersecurity é a bola da vez.
né? Então, uma pós-graduação aí de 1 ano, 2 semestres, né? Então, eu elegeria essas 5 pós-graduações aí como top 5 das mais populares. Ó, eu vou entrar aqui, eu vou aproveitar um pouquinho disso que você está falando para a gente entrar até na novidade que eu queria conversar com você que está nos assistindo. Mas, assim, se você observar, todas essas pós-graduações que o Atos falou, elas são muito pontuais, elas são muito... tirando o gerenciamento de projeto, que ela pode ser gerenciamento de projetos em diversas áreas, mas ela é projeto, então ela é focada, né, para você gerenciar projeto. Aí você já tem uma deixa de como funciona o mercado de trabalho canadense, né? É muito normal, é muito comum, né, Atos, um cliente nosso no Brasil chegar, eu quero fazer business general, né? Eu só quero imigrar, eu só quero fazer business general, que é mais fácil, é mais barato. Ele não é nem mais fácil, nem mais barato, né? Você vai ter ali um monte de cadeira ali que de repente não tem nada a ver com você, microeconomia, macroeconomia, né? Uma série de coisas ali que de repente não é a sua. Você pode atrapalhar um processo de visto de estudante, né? Porque você não consegue justificar, né? Aquele curso para a sua carreira. Então, assim, as pós-graduações, elas são muito mais focadas e com isso elas aumentam muito sua empregabilidade aqui no Canadá. Né? O Canadá, o mercado de trabalho, ele é especialista. Um grande ponto negativo que nós tínhamos, né, Atos, ali na maioria dos colleges da cidade de Toronto, né, e eu diria até Ontário como Seattle, é que as pós-graduações elas são muito de 1 ano, são cursos de 1 ano. Aqui em Vancouver, onde eu estou localizado, a maioria das pós-graduações são de 2 anos. Tem diversas pós-graduações de 1 ano, mas tem muita pós-graduação de 2 anos. O que acontece? A maioria dos brasileiros, quando vem para o Canadá, você não é obrigado a fazer um curso de 2 anos se você tem intenção de migrar, mas acaba que um curso de 2 anos ele acaba facilitando muita coisa. Porque quando você faz um curso de 2 anos, você pede até 3 anos de visto de trabalho depois. E o tempo ele vai te ajudar bastante com o processo de imigração, deverá te ajudar bastante com o processo de imigração. Então, nós tínhamos esse problema, né? Aí a pessoa vai para Centennial, a pessoa quer fazer um project management. Ela vai fazer um curso de 1 ano. Tá. Aí depois de 1 ano, que passa muito rápido, ela sente que ela precisa fazer um outro curso, que não dá para só em 1 ano depois de conseguir batalhar a imigração dela. E aí essa pessoa ela tem que comprovar a renda de novo para estender o visto. Esse costuma ser um visto com uma taxa de aprovação muito alta, mas você precisa comprovar a renda de novo. Você já pagou, né, o primeiro ano do college, você já mudou para o Canadá, em que você teve os primeiros custos mais altos ali no início, né? Então acabava que muitas vezes, né, por uma razão de logística, a pessoa acabava escolhendo um curso que não era o curso certo para ela, de repente um diploma, alguma coisa ali, por ser de 2 anos, sim, somente por uma razão de ser de 2 anos. E aí a Centennial fez algo muito interessante agora há pouco tempo, né, que nos permite, na hora de te matricular em 2 pós-graduações de 1 ano. Correto. E com isso, você só precisa comprovar a renda uma vez, né? Você vem aqui para o Canadá já com visto de 2 anos, você não tem que se preocupar com visto depois de 1 ano. Isso é incrível em termos de logística, né? Porque quando você está mudando de país, você já tem um monte de incertezas, você vai pisar em ovos, né? Tanto eu quanto o Atos somos novos imigrantes do Canadá, a gente sabe disso. Não tão novos, né? Não tão novos, mas, cara, a gente sabe, a gente assim, viveu na pele isso, né? Eu já estou aqui há 20 anos, eu completo esse ano, você 13 anos, é bastante tempo, mas eu ainda me sinto, né, grande Atos, assim, a gente sabe, vivencia isso todo dia, né? Então, assim, você vê que você tirar da equação dúvidas, problemas, é maravilhoso. Claro. Né? E essa inovação aí da Centennial eu achei muito legal. Por exemplo, vamos supor que você é da área de tecnologia. Cybersecurity da Centennial é fantástico. 1 ano, de repente a gente casa isso com Project Management. Francisco, que profissional, hein? Imagina. Meu amigo, se você não conseguir emprego, você pode me ligar, cara. Pois é. Você tentou muito para não conseguir emprego. A ideia do Centennial, né, oferecendo essa possibilidade agora para os estudantes, é realmente consolidar em uma única aplicação
a possibilidade do estudante ser admitido em 2 pós-graduações. Então, assim, primeiro a gente vai eliminar aí a necessidade, né, para aqueles que querem acumular 2 anos de estudos, a necessidade de renovar tem que passar pela renovação do Study Permit aqui. Você está corretíssimo, Francisco. Eu acho que se você pode evitar um processo como esse, né, ele é fantástico. Já saí do Brasil já com seus 2 anos de Study Permit, com a possibilidade de chegar aqui, estudar, concluir os 2 programas de 1 ano cada um e receber um PGWP de até 3 anos. Então, sem dúvida nenhuma, preenche essa lacuna aí, nessa questão logística que você já citou, e mais do que isso, né, Francisco? Eu acredito que quando a gente trabalha com possibilidade de ter 2 especializações, oferecer 2 especializações para os nossos estudantes, a gente pode aí abrir ainda mais o leque de atuação profissional. Então, você mesmo citou, né? Imagine uma pessoa que é formada em tecnologia da informação no Brasil, vem para cá para fazer uma pós-graduação em Cybersecurity e uma segunda pós-graduação em Project Management. O perfil profissional desse estudante, ele é fantástico, tá? Muito melhor do que se ele fizesse um diploma em Business General. Com certeza. Aqui no Canadá, quanto mais narrow down, quanto mais especialista e focado você for, maiores serão suas chances de se inserir no mercado de trabalho. No Brasil, a gente fala muito do profissional multimídia, né? Aquele que bate o escanteio e corre para a área para fazer o gol de cabeça. Aqui no Canadá, a perspectiva ela é completamente diferente. Então, quanto mais especialista você for, quanto mais técnico for o seu conhecimento acerca de uma determinada disciplina, melhor. Se você consegue ter esse conhecimento específico em diversas áreas, melhor ainda, né? E se a gente for trabalhar aí, por exemplo, com a questão das pós-graduações da escola de business, a gente pode estar pensando aí, Francisco, por exemplo, International Business Management e Strategic Management, outra combinação fantástica, ou International Business Management e Supply Chain, programas assim que se completam, né, e que vão dar a possibilidade aí do estudante apresentar no currículo um cartão de visita extremamente interessante, né, de 2 especializações canadenses. Dentro desse contexto, é importante deixar claro também que todas as pós-graduações oferecidas pelos colleges públicos no Canadá, como é o caso do Centênio, são pós-graduações lato sensu, tá, gente? Então, especialização profissional. Todos os nossos programas de pós-graduação são revisados anualmente de acordo com as necessidades da indústria privada da província de Ontário. Então, ao estudar no Centênio, o estudante tem a possibilidade de desenvolver, né, as habilidades necessárias para conseguir um trabalho aqui em Toronto, né? Então, tudo muito prático, Francisco, tá? Então, assim, não carrega aquele estigma do acadêmico teórico, né? Então, é uma preparação específica para o mercado de trabalho. Então, assim, ó, logística facilita, é um único study permit de 2 anos, possibilidade de conseguir um PGWP de até 3 anos, mediante a conclusão dos 2 programas de pós-graduação, é abrir o leque de atuação profissional com 2 pós-graduações, e aí agora, Francisco, vem a cereja no bolo, né? O Centênio está oferecendo para os estudantes que optarem por essa modalidade de admissão, né, uma Loyalty Scholarship, ou uma bolsa de lealdade, né? Afinal, o estudante aí selecionou o Centênio para investir, né, em 2 programas de pós-graduação, então a gente vai estar oferecendo para os estudantes que optarem por essa opção uma bolsa de $2.000 canadenses, né, que vai ser aplicada... Eu não sabia disso, olha aí que fenômeno. Pois é, que vai ser aplicada no 2º ano de estudos, né? Então, o estudante ele vai fazer o 1º ano, né? E aí a condição para a bolsa é que o estudante mantenha um GPA de 3.3. O GPA é o Grade Point Average, que nada mais é do que a média ponderada geral que a gente tem aí no Brasil. Um GPA de 3.3 é uma média ponderada geral aí de cerca de 73%, né? Então, assim, aquele estudante que faz por onde, né? Aquele estudante aí entre C+ e B vai ter a possibilidade de conseguir essa bolsa. Então, mantendo o GPA em 3.3, serão $1.000 aplicados no 1º semestre do 2º programa e outros $1.000 aplicados no 2º semestre do 2º programa. Francisco, a gente sabe que bolsa para real para ver quanto dá. Então, o real está quase, a cotação real é 3,80 alguma coisa, né? Quase 4. Então, assim, é uma economia fantástica. E entre os colleges públicos, a gente percebe que bolsa
é um tanto quanto complicado, né? Então, assim, principalmente aqui em Toronto. Então, essa é uma oportunidade aí extremamente interessante para aqueles que tenham interesse em acumular 2 anos de estudos, né? Tá fazendo 2 pós-graduações. Então, você que já é formado aí no Brasil, cogitar a possibilidade de vir para cá, conversar com a 3RA, né? Para fazer uma pós-graduação aqui no Canadá, né? Seguir aí o Academic Linear Progression, né? A progressão acadêmica linear. Então, se você já tem um curso pós-secundário, uma graduação no Brasil, é interessante que você parta aí para um programa de pós-graduação, né? Então, assim, sem dúvida, é uma alternativa bastante interessante por todos esses motivos aí. Eu vou usar um exemplo muito prático aqui para explicar isso que você está falando, tá? Legal. Pessoal, olha só. É muito normal, alguém que procura a gente, é muito normal isso no brasileiro, falar assim, eu quero fazer, como eu falei, né, fazer o business geral e tudo mais, de repente você já tem uma formação em business. Eu vou usar o exemplo que você tem uma formação em business, tá? E é claro que cada caso é um caso. E aí o curso que acaba sendo mais procurado, assim, de cara, é esse aqui, é o diploma em business, tá? Eu gosto muito, né, minha equipe gosta muito também de mostrar as matérias do curso para você entender o que você vai sentar na cadeira para estudar, o que você está pagando para estudar. Tá? Então, se a gente tem aqui para as matérias desse curso, olha aqui. Fundamentals of Business, College Communications 1, aí Applied Business Software 1, General Education Elective, Matemática Financeira 1, Princípios de Marketing. Você vai ver que as matérias elas são todas muito básicas, né? College Communication 2, conceitos de contabilidade financeira. Aí eu vou te dar um exemplo 2. O que anteriormente as pessoas acabavam tendo que optar por um curso de diploma, um curso como esse, para facilitar a questão do visto, né? Aí hoje a gente pode, por exemplo, montar, sei lá, até o Otto falou em Project Management, eu fiquei com isso na cabeça, mas pode ser qualquer outro curso ali, de repente com esse aqui é uma pós-graduação de 1 ano, tá? Business Analytics and Insights. O que eu quero que você pense com uma cabeça de alguém que já tem formação em business. Vamos entrar na cabeça dessa pessoa aqui. Vamos olhar esses cursos, tá? Data Acquisition and Management 1, Analytic Lifecycle Management, Project Management Skills for Business Analysis, Co-Founding and Bias, Foundations of Python Programs, sei nem o que é isso, Analytic Software Applications, Apply Analytic Modeling. O que você acha que é mais desafiador, que mais vai trazer crescimento para a carreira dessa pessoa? O que mais faria sentido até mesmo na hora de pedir um visto? Você está entendendo? Porque o programa de educação sem o primeiro visto, que é o visto de estudo, né, ele não é possível. Você para toda a sua programação Canadá e precisa fazer sentido o que você está pedindo, né? Então, aqui você mostrando algo interessante, é claro que isso vai depender um pouquinho de área. Ontem a gente estava falando até a questão da hospitalidade, do turismo, né? Até citei, porque é diferente, porque o turismo é muito valioso você fazer um curso no exterior. Sim. Mas um curso básico de business, ele não tem muito fundamento você fazer isso no exterior, entendeu? Já que você tem uma formação naquela área. Mas não é só isso. O que eu vejo muito e o que potencializa essa questão da pós-graduação, Atos, é o sucesso do Projeto Canadá. Eu já vi pessoas voltarem para o Brasil. Tá? É dificilmente um cliente da 3RA, não querendo me gabar, mas a gente já faz isso há tantos anos, né, Atos? A gente tem muito cuidado com os nossos clientes. Sim. O nosso percentual de volta de cliente para o Brasil é muito baixo, porque a gente se preocupa não só trazer o cliente para cá, mas manter ele aqui, né? E a gente vê que muitas vezes a pessoa que vem para cá, vem fazer qualquer curso, está pagando, sei lá, 17, 18 mil dólares por ano ali para estudar na Centennial e tal, num curso que é uma coisa extremamente básica, extremamente que não está trazendo desafio, ou não é algo que a pessoa se vê fazendo, ela está vendo ela jogando o tempo dela e o dinheiro dela fora. Né? Enquanto que uma pós-graduação, vocês viram a diferença das matérias aí, pode estar trazendo um crescimento pessoal. Faz tudo sentido. Faz sentido para o pedido de visto, faz sentido para a sua empregabilidade, faz sentido para a sua imigração, porque a sua imigração geralmente ela é ligada à sua empregabilidade, né, Atos? Então, assim, essa potencialização de algo mais específico, de algo de crescimento, de uma pós-graduação,
é algo fantástico, né? E aí a gente poder fazer juntar o útil ao agradável, né, com essa questão do visto, aí fica lindo. Fantástico. E, assim, corretíssimo, concordo, assino embaixo o que você falou. E faço um adendo. O networking que você pode fazer numa pós-graduação, não é, Francisco? Então, os programas pós-secundários, eles são excelentes. Assim, um Business General é um bom programa para uma pessoa que errado com ele, para que está começando uma história, né? Então, assim, uma pessoa que já tem uma formação profissional no Brasil, que já tem um histórico profissional, realmente vir para cá para fazer um general business, vai estar estudando aí com aquela molecada que acabou de sair do high school, né? O networking, ele não é tão interessante, né? O pessoal está muito verde ainda, enquanto na pós-graduação são jovens profissionais, né? Ou pessoas que já têm uma larga experiência aí no mercado de trabalho, né? Formação acadêmica. Então, como está tudo correlacionado, né? A possibilidade de você aprimorar o seu eu profissional canadense e se inserir no mercado de trabalho, está conectado com essa questão do networking, sem dúvida nenhuma, a pós-graduação ela é extremamente interessante para aqueles que já têm uma formação, já têm uma vivência, né? Então, na realidade, é você... As pessoas que vão estudar as pessoas que vão estar em sala de aula com você são pessoas do mesmo interesse que o seu, né? Provavelmente seus professores já vão ser pessoas focadas naquela área que você está se formando. Por exemplo, eu estou fazendo um diploma, você está fazendo matemática matemática financeira 1 ou, sei lá, microeconomia. Provavelmente seu professor ele é um professor de microeconomia, né, e tudo mais. Já quando você pega se você pega um professor de data analytics, provavelmente é um cara que trabalha com aquilo ali e dar aula é um hobby, ou é algo que ele gosta de fazer, é um complemento, né? Ou ao extremo que eu já vi, que era CEO de empresa dando aula em college para pegar mão de obra qualificada. Interessante, né? Porque eu sei que eu sou um pouco suspeito para falar da minha própria experiência, né? Mas eu estudei no Centennial College, né? Quando eu me mudei aqui para o Canadá, e eu estudei uma pós-graduação em Marketing, Research and Analytics. Um dos meus professores, Francisco, meu professor da matéria de Data Mining, ele é o dono, ele continua sendo, né? O dono da maior empresa de mineração de dados do Canadá, a quarta maior do mundo. E ele foi meu professor. Para você participar de um evento com ele, onde ele é um dos palestrantes, né, a taxa de registro ela é altíssima. E realmente, um profissional desse gabarito não tem uma necessidade financeira de estar dando aula no college. Ele está, na realidade, ali, passando o conhecimento dele e dando uma olhada quais são os jovens, né, o futuro do mercado. Tanto que quando a gente se formou, né, 2 colegas da minha sala foram contratadas pela empresa dele, né? Então, assim, realmente, a pós-graduação, ela oferece essa possibilidade aí do estudante navegar esse networking aí mais qualificado, né? Falando um pouquinho de Toronto, gente, Toronto é aquela coisa, né? Eu costumo bater muito nessa tecla, eu vou repetir ela aqui, bem rapidinho, mas assim, o college ele só faz curso se tiver empregabilidade, né? E quando a gente está falando de Toronto, a gente está falando do maior mercado do Canadá. Não tem como o maior mercado do Brasil. É São Paulo. Aí uma vez teve um cliente que ele falou: Chico, mas aí Toronto não já está saturado? Não está saturado de brasileiros? Eu falei: olha, o Canadá não faz diferença de onde é que você vem, não, né? E assim, São Paulo não é o maior mercado, não tem os maiores salários do Brasil. Aí está saturado? Não, você tem assim uma empregabilidade, o lugar continua sendo um lugar, mesmo que seja maior e tudo mais, continua sendo um lugar com a maior empregabilidade do Brasil, né? Então é legal fazer essa... Eu e o Atos, a gente briga muito, que eu sou de Vancouver, ele é de Toronto, mas tem coisa que Toronto ganha, ponto, não tem jeito, né? E assim... Fale, doutor. A maneira que eu vejo, assim, Francisco, falando de Toronto, né? Toronto é a cidade de referência do Canadá, assim como você acabou de citar, São Paulo é a cidade de referência, né? Então, assim, a gente tem um mercado que ele é extremamente pujante aqui na cidade de Toronto. É um mercado que ele é grande, né? Ele encontra-se em expansão. Esse é um momento muito interessante para quem quer vir para o Canadá, né? A gente está tendo um probleminha com inflação, como o resto do mundo está tendo, mas em contrapartida a gente tem a menor taxa de desemprego da história, né? Então, assim, esse é um momento muito, muito interessante. O mercado ele cresce e absorve bastante, né? E como o Francisco falou, se o Centennial, que é um college aqui de Toronto, né, está oferecendo um college público, está oferecendo determinados programas,
Isso daí é ofertado de acordo com o feedback que a gente recebe da indústria privada. Então, assim, há a necessidade de profissionais com essa formação. Tanto que o nível de empregabilidade, de uma maneira geral, né, across the board, no Centennial, é acima dos 80%. Né? Então, assim, virtualmente, né, a cada 10 estudantes que se formam no Centennial, 8 conseguem se inserir no mercado de trabalho aí no ano no qual eles se formaram. Então, a empregabilidade ela é bastante interessante. E como a empregabilidade ela está diretamente ligada com a possibilidade de você fincar a raiz no Canadá, eu julgo que esse é o melhor momento, né? O melhor momento que você pode ter de vir para cá em uma situação onde o nível de desemprego está muito baixo. Toronto em si, Francisco, viver aqui em Toronto, para mim, eu sou apaixonado por essa cidade, né? Eu sou muito orgulhoso de fazer parte dessa sociedade, né? É a cidade mais multicultural do mundo, né? Então, assim, é uma verdadeira torre de Babel, né? A cidade realmente tão bom, né? Tão legal isso, né? E, poxa, é maravilhoso, né? 51% da população de Toronto é formada por não-canadenses. E eu sou um deles, Francisco. E eu acredito que eu faço parte de uma comunidade. E vivendo aqui, eu me sinto no topo do mundo, para ser bem sincero com você, né? Tudo que acontece aqui no Canadá começa por Toronto, né? A gente não está tão distante de Nova York também. Então, o que acontece de evento de tecnologia, cultural em Nova York, acaba vindo para Toronto também. Então, assim, você consegue ter um estilo de vida muito legal na metrópole mais segura da América do Norte e com toda essa energia canadense, né, que abraça, que tem esse espírito de integrar, né, as pessoas. Então, assim, é muito interessante. É frio, né, Francisco? Se eu fosse elencar aqui um ponto que não é tão positivo, seria a questão do inverno, né? Mas você consegue se adaptar ao inverno sem problemas e passa, né? É legal estar numa cidade onde você tem as 4 estações também, assim, muito, muito bem definidas, né? Eu acho legal, assim, exatamente isso que a gente vê, Atos, a gente já faz isso há muito tempo, com muito orgulho, com muito prazer, né? Que é trazer um pouco do Canadá, de Toronto, né? E tudo mais para você. Eu acho que a coisa mais importante é a gente passar a vida como ela é, para que você, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos, para que você decida se Toronto é a cidade para você, né? Se esse caminho aqui ou seja, a gente vai passar o máximo de informações, né, para você tomar essa decisão. O que é melhor, Toronto ou Vancouver, uma cidade pequena? Cara, na verdade não existe. Eu vejo assim as pessoas falarem, temos de qualidade de vida, disso, daquilo, outro. A qualidade de vida vai depender de você. Essas cidades são extremamente seguras. O Canadá é muito seguro, tanto cidades grandes quanto cidades médias, cidades pequenas. Só que as pessoas elas querem coisas diferentes para a vida dela. Tem gente, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gostaria de morar em Toronto. Não é a minha vibe, eu não gosto de cidade muito grande. O Atos adora, e ele vem de uma cidade bem menor do que a minha no Brasil. Então, assim, é onde ele se encontrou. Então, aqui, a gente está aqui para te falar meio que a vida como ela é, para que você tome essa decisão, né? Toronto, né, em termos de frio, né, a gente sempre qualifica Grande Atos como um meio para o Canadá. Ele não é das cidades mais frias do Canadá, mas também não é a região mais quente do Canadá. A gente está ali no meio, né? Tem regiões muito mais frias e tem regiões mais quentes, que aí, no caso aqui, essa região de Vancouver, né? Ou Vitória, né? E tudo mais. Eu botei aqui na tela, Grande Atos, para o pessoal ter uma ideia das pós-graduações que nós oferecemos na Centennial. Você vai ver que são cursos extremamente focados, né? E você vê que o grande problema aqui é que a maioria dos cursos eles são de 1 ano. 1 ano, 2 semestres ou 3 semestres. Para você entender que cada semestre educacional no Canadá eles são 4 meses. Então, o curso de 1 ano ele pode ser ou 2 semestres, 8 meses ou 12 meses, tá legal? E assim, como ele falou, o próprio Project Management, eles são 3 semestres, mas o terceiro semestre, né, esse aqui, né, Organizational Strategy, né, Atos, são 3 semestres, porque o terceiro semestre, ele é um semestre de co-op, ele é um semestre de trabalho. Não confunda co-op com o PGWP, tá legal? A Centennial, ela é uma instituição pública, qualquer curso acima de 8 meses dá direito a PGWP, tem que ser tempo integral, né, tem aqueles requerimentos e tudo mais, mas todo tipo de curso pode ter co-op ou não. O co-op é uma parte que você tem que trabalhar para se formar, Cooperative Education.
isso acabava muita gente não escolhendo o curso certo exatamente pela essa questão de 1 ano. E hoje a gente consegue fazer essa casadinha em que você faz um curso. A gente citou alguns exemplos, né? Mas a gente pode montar diversos cursos aqui super interessantes para você e você já vir para cá, para o Canadá, com um visto de 2 anos, não tendo que se preocupar no meio do seu curso, em comprovar renda, isso, aquilo, outro, e seguir sua vida adiante, né? Então, isso aí é bem interessante mesmo, né, Atos? E ainda receber uma bolsa, né? Aí, maravilha, né? Ainda receber uma bolsa. Vamos falar um pouquinho que os requerimentos, né, para você entrar numa pós-graduação, eles são um pouquinho diferentes de um diploma, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão dos requerimentos, grande Atos. Quais são os requerimentos? Lógico que tem cursos, principalmente ali em artes, em que você vai ter que provar portfólio, né, e tudo mais, até porque, por exemplo, eu sempre pedi para desenhar um ser humano, eu vou desenhar aquele palitinho e tudo mais. Não faz sentido eu fazer um curso de design, né? Você vai ter que provar que você é bom. Agora, de uma maneira geral, né, como é que a gente pode falar aí dos requerimentos para ser aceito em uma pós-graduação? Os requerimentos base, né, de uma pós-graduação vão ser aí as traduções juramentadas, né, do diploma e histórico do ensino superior, né? A gente vai precisar também do currículo do estudante em inglês, né? Então o Centênio faz essa análise profissional também do estudante, né? A cópia do passaporte, o nosso formulário de aplicação preenchido, super simples, e a proficiência da língua inglesa, né? Que o estudante pode estar comprovando com um IELTS Academic, a nota seria 6,5 no geral, no menos que 6 em cada band, no TOEFL, né? 8,8 no geral, não menos que 22 em cada band, e o Duolingo, né, que a gente continua aceitando, né, que seria aí 125 ou mais para que o estudante consiga atingir o requisito de admissão da língua inglesa. Os programas de pós-graduação da área de artes, né, eles vão exigir aí um portfólio de produção gráfica ou um portfólio de produção textual ou videográfica, né, a depender da pós-graduação que o estudante tenha interesse em estar cursando conosco, né? Mas os requisitos de admissão, os acadêmicos, são exatamente os mesmos, né? Então, muita gente pergunta, poxa, sou formado no Brasil e quero fazer uma pós-graduação. Minha formação acadêmica é aceita no Canadá? Como é que isso funciona? Para a admissão no college, a gente faz o reconhecimento acadêmico, né? É importante deixar claro, principalmente para aquele pessoal que tem um diploma no Brasil para uma profissão que ela é regulamentada, né? Como, por exemplo, uma pessoa que é formada em engenharia civil aí no Brasil pode estudar, por exemplo, o nosso programa de Construction Project Management, mas isso não quer dizer que, mediante a finalização do programa de pós-graduação em Construction Project Management, esse estudante ele vai poder trabalhar como engenheiro civil, né? Não funciona dessa forma. De qualquer forma, esse estudante ele pode trabalhar como gestor de projetos, utilizando aí todas as expertises acadêmicas, né, e profissionais prévia que esse estudante venha a ter, e você pode colocar no seu currículo profissional. Pode e deve, né, Francisco, que você tem uma formação em engenharia no Brasil, por mais que não seja reconhecida aqui para atuação profissional. Então, seria basicamente dessa maneira, né? Então, finalizou um programa de ensino superior no Brasil, você tem a possibilidade de estar submetendo a sua aplicação para um de nossos programas de pós-graduação. Alguma coisa interessante, grande Atos, que eu acho que eu acho engraçado, que como você trabalha aí na Centênio e assim, isso é parte do seu dia a dia, tem uma coisa que eu acho um ouro muito grande, que nós não temos, por exemplo, aqui em Vancouver. Existem diversas pós-graduações ali da Centennial que a gente consegue aplicar até mesmo você tendo, por exemplo, um curso técnico de 2 anos. Sim. Coisa que aqui em Vancouver, por exemplo, somente se você tiver pelo menos um bacharelado. Aqui em Vancouver, para você conseguir ser aceito para fazer uma pós-graduação, se você não tiver um bacharelado de 4 anos, é complicado pra caramba. A Centennial, por exemplo, aceita. Diversos desses cursos de pós-graduação aceitam cursos técnicos de 2 ou 3 anos. Na realidade, vamos lá. Se o estudante tiver um curso tecnólogo com a duração igual ou superior a 3 anos, esse estudante ele vai ser tratado exatamente da mesma maneira de um estudante que tem um bachelor's degree, que tem um bacharel de 4 anos.
Como a gente sabe que aí no Brasil é muito comum os cursos tecnólogos ou até mesmo os cursos técnicos com a duração de 2 anos, existe a possibilidade do estudante fazer uma aplicação onde a gente vai estar analisando o que o estudante estudou, né, no curso técnico, tecnólogo de 2 anos, mais a experiência profissional. Então, existe a possibilidade de a gente fazer um combo, né, dessas certificações, dessa experiência profissional, para fazer a aceitação do estudante para uma de nossas pós-graduações. Inclusive também, Francisco, já que você abriu essa janela, né, é importante deixar claro também que estudantes que tenham 75% de um curso superior completo no Brasil, eles também podem aplicar para boa parte dos nossos programas de pós-graduação. Então, você que já está aí na reta final de uma graduação, por exemplo, né, está para se formar, está no último semestre, você já conta com a possibilidade de submeter sua aplicação, já ser aceito para o Centênio, se formar. No momento que você se formar, você já está com sua carta de aceitação em mãos, tudo pronto aí para iniciar o processo de solicitação do visto e vir para cá, para o Canadá, fazer sua pós-graduação. Maravilha. Uma outra coisa que eu também acho bem interessante, aí no caso eu sou fã número 1 da Centennial, no que eu vou falar aqui, são os recursos que são oferecidos, né, aos alunos da Centennial, e no caso não é só de pós-graduação, né, de um curso gerais. A Centennial dos colleges, aí você me fala, só estou com medo de falar de repente um dado que não sei como é que ele está, mas assim, é um dos colleges que tem o maior número de aluno internacional no Canadá. Nós éramos. Tá vendo? Porque eu falei, vocês eram número 1. Hoje eu falei, vocês são um dos maiores. Com certeza vocês estão no top 5 ali. Não, sim. Hoje nós somos o college com a maior diversidade entre os estudantes internacionais do Canadá. Então, para vocês terem uma ideia, gente, ilustrar o que o Francisco está falando aí, hoje o Centennial conta com cerca de 26 mil estudantes full-time, dos quais aproximadamente 12 mil formam a comunidade de estudantes internacionais. Desses 12 mil estudantes, Francisco, nós temos aí jovens, né, ou pessoas maduras que estão estudando também com a gente, né, afinal não há um fator limitante nesse sentido, né, nós contamos com estudantes aí de mais de 100 nações e nos nossos 5 campi, mais de 120 línguas são faladas. Então, assim, Francisco, a população estudantil do Centennial é um retrato fiel da população da cidade de Toronto, né? Que eu acabei de falar que é a cidade mais multicultural do mundo. Então, assim, a gente não tem mais o maior volume de estudantes internacionais, mas temos a maior diversidade no sistema de colleges públicos do Canadá, não só de Ontário, né? Então, o mix ele é muito interessante. Por que eu levantei essa bandeira aí? Se eles não são número 1, eles estão ali no top 3 ali, com certeza ali. E o que acontece? A Centennial, uma coisa que eu acho bem interessante, eles entendem as diferenças e as necessidades de um aluno internacional. Vou começar do começo, vamos botar assim, processo de admissão de um aluno. Temos colleges aqui no Canadá que eles demoram 6 meses para trabalhar um processo de admissão. O estudante internacional precisa de visto. E ainda mais quando se fala de Brasil, está demorando pra caramba. Então, se você demorar 6 meses no processo de admissão, você está travando completamente o processo dessa pessoa. O processo de admissão deles é rapidíssimo, um dos mais rápidos do Canadá. Outra coisa, aí a gente começa ali, aí eu vou pedir para você falar um pouquinho mais, Tato, sobre o que é ofertado, né, os centros de apoio para aluno internacional, que eu acho muito legal. Mas um que eu gostaria de destacar é o de trabalho. Um estudante internacional, quando ele vem para cá, ele não tem uma coisa chamada networking. De repente até tem, se você conhece de alguém aqui, mas ele tende a ter um networking muito menor aqui no Canadá do que uma pessoa que se formar aqui. A gente costuma dizer que, assim, quando você migra para um país, né, a sua segunda geração é que vai desfrutar de tudo. Você vai dar uma ralada ali complicada no começo, principalmente. Mas, assim, mas um college como a Centennial ele ajuda muito com isso aí. Então, você tem um centro para auxílio, sempre a sala do Atos fica ali dentro, ali do lado, né, do centro de carreiras, né, do Centennial, eu sempre passo ali, eu acho muito legal. Você tem sempre ali estudantes conversando, né, e tudo mais, falando, porque você tem um apoio muito grande para montar currículo, participar, eles fazem entrevistas falsas em que você
faz uma entrevista com um empregador falso ali para você chegar na sua entrevista de verdade mais tranquilo. Pensa quanto isso vale ouro para você está indo para um país diferente, porque não é só a língua, não, é a cultura, é a roupa que você veste, é o que você fala, o quanto você fala, tudo isso pode fazer diferença. O brasileiro ele tem um ouro, uma das coisas, acho que eles mais valorizam aqui no Canadá são soft skills. Isso é muito mais importante do que o nome da instituição de ensino que você se formou, mas muito mais. Né? Então, assim, você chegar lá, você saber se vender, você saber se apresentar. O brasileiro é campeão nisso, mas ele precisa entender as coisas, as diferenças, principalmente entre Brasil e Canadá. E aí, quando você vai estudar, né, você está lá na Centennial, eles têm um centro de apoio muito grande em relação a isso aí. Que outros apoios você vê para um aluno, não só de pós-graduação, né, porque aí são todos os alunos de vocês que você acha bem interessante e que alunos internacionais utilizam bastante? Francisco, olha só, eu costumo dizer que no Centennial nós somos fluentes numa língua chamada estudante internacional. Concordo. Assina embaixo, cara. Vocês são campeões. Na verdade, sim. A gente entende, Francisco, que as necessidades de um estudante internacional são completamente diferentes das necessidades de um estudante canadense. Então, assim, o nosso departamento, o International Education Center, conta hoje com mais de 100 funcionários que cuidam única e exclusivamente dos interesses dos estudantes internacionais. Para você ter uma ideia, né, o nosso departamento ele é dividido em 6 times. Eu faço parte do time luso, brasileiro, que também engloba a África e alguns países da Europa, né? Dentro do núcleo que atende os estudantes de língua portuguesa, nós temos 4 brasileiros. Sou eu e outros 3 brasileiros que cuidam dos nossos parceiros, que cuidam dos nossos estudantes. Então, assim, a gente tenta o nosso melhor, né, no sentido de acomodar as necessidades culturais do estudante brasileiro, obviamente respeitando, né, os aspectos da cultura canadense. Então, a primeira coisa, né, a gente entende que o visto demora bastante, né, principalmente agora, né, nesse período aí pós-pandemia, durante a pandemia também estava demorando, então a gente tenta ser o mais rápido possível. Então, o nosso processo de admissão, quando demora, ele chega a 5 dias úteis, tá? Alguns processos de admissão a gente consegue estar realizando aí num período de 1 a, no máximo, 3 dias úteis, né? Geralmente em 2 dias, depois que você manda a aplicação para o Centennial, você já recebe um feedback, né? Que pode ser positivo, a gente espera sempre que seja positivo, ou que pode ser também negativo, e aí você pode trabalhar na sua... O conceito de aplicação, ele pode ser aceito ou não, é uma coisa que você está aplicando, né? Está aplicando, justamente. Então, a primeira questão é justamente esse atendimento rápido. O nosso time também... A 3RA é difícil ser negado, porque a gente bota o negócio todo bonitinho ali, já manda para vocês. A aprovação é de 100%. E aí, o que acontece? Né? O nosso time também oferece suporte para os estudantes do Piniquins, né? Então, assim, no começo da sua jornada aqui, a gente entende que você precisa desse suporte, né? Então, está sentindo alguma dificuldade, está precisando conversar com alguém, precisando bater um papo, de repente, em português, para entender um pouco melhor o que é que você precisa fazer para ser bem-sucedido, as nossas portas elas estão sempre abertas, né? Você sabe, Francisco, quando eu não estou viajando e eu estou em campus, né? A porta do meu escritório ela é artigo de enfeite, né? Porque ela está sempre aberta. Então, assim, a gente tem essa questão mais humana, né? Não é só o Atos, né? Tem outras pessoas, né? Inclusive ex-alunos 3RA, que depois da... É bem legal isso, né? Saber que a 3RA enviou alunos que depois foram contratados, que o college ele é uma empresa pública canadense, né? Então é um orgulho muito grande para a gente. O serviço do Career Service que você citou é um serviço que é fenomenal, foi um serviço que eu utilizei bastante quando eu estudei no Centennial, né? O estudante pode estar utilizando esse serviço desde o primeiro dia de aula até 2 anos após a graduação. Então, nesse departamento, os nossos estudantes contam com a possibilidade de preparar um Canadian Resume, de preparar uma cover letter, de se preparar para as entrevistas, fazer uma mock interview. Você sabe, né, Francisco? Você já me viu dando esse depoimento, né? Eu participei, né, de uma mock interview quando eu estava aí prestes a me formar
eu consegui uma entrevista numa empresa de pesquisa de mercado, estava extremamente feliz, né? Porque tinha conseguido a entrevista, mas estava freaking out ao mesmo tempo, né? A oportunidade, um pouco inseguro, né? Tentando entender. País, né, amigo? Não tem como. Você fica nervoso para fazer uma entrevista no Brasil, imagina no exterior, fora, em outra né? língua, em outra cultura, né? E aí eu me lembro que o Career Service organizou a entrevista simulada, né? Eles pediram para eu ir de terno e gravata, e aí um especialista de RH conduziu, né, a entrevista com possíveis questões que eu iria enfrentar no dia da entrevista real, né? Com um detalhe, né, Francisco? Todo o conteúdo foi gravado em vídeo. Então, depois eu tive a oportunidade de assistir a minha própria performance. Estava bem seguro quando eu fui para a entrevista. Eu não assisto um vídeo meu, cara. Ah, é? Então tem que assistir. E aí eu lembro que a especialista ainda falava, Atos, você precisa se vender, cara. Então, assim, quando você for falar algo que te apetece, que você tem domínio, inclina o corpo para frente, abre os braços, né? É a América do Norte, na realidade, né, Francisco? Tem que saber se vender. E o brasileiro já é muito bom, como você falou, né? A soft skills está lá. Só precisa de um empurrãozinho. Isso. Como é? Desculpa? Só precisa de um empurrãozinho. Lapidar, né? Essas soft skills. Então, olha, o Career Service é fantástico. O nosso Learning Center também me ajudou bastante, né? Eu estudei jornalismo no Brasil e aqui no Canadá eu estudei pesquisa e análise de mercado. Meu segundo semestre foi estatística pura. Imagina o jornalista estudando estatística. Então, assim, no Learning Center, os estudantes têm acesso a tutorias, né? Então, são até 2 tutorias por semana, 1 hora só você e um tutor, né? Então, assim, um serviço fantástico. A gente tem tutoria também da língua inglesa. Então, assim, está inseguro para fazer uma redação, quer se expressar um pouco melhor, apesar de já ter atingido o requisito de admissão da língua inglesa, existe essa tutoria também. Eu destaco o nosso counseling, o departamento de counseling, né? O nosso departamento de aconselhamento e acompanhamento psicológico, né? Também, que é muito importante aí para um momento de adaptação. E todos esses serviços, né, Francisco, eles estão já inclusos no valor do tuition fee. Então, eles estão disponíveis para os estudantes. Além disso, né, a gente tem uma instalação atlética que é de fazer inveja a qualquer grande clube aí do Brasil, né? Nós temos o Varsity, que são os esportes oficiais do Centennial. Então, enquanto você estiver estudando conosco, né, você pode fazer um teste para fazer parte do time de futebol, de rugby, de basquete, de voleibol. A gente conta com clube de práticas esportivas também e clubes sociais, né, onde a gente ajuda aí aos estudantes a se inserirem socialmente aqui em Toronto, no Canadá. Então, deixa eu só responder aqui rapidinho. A Karen fez umas perguntas bem legais aqui. Pessoal, fica à vontade para mandar a pergunta aqui. Desculpa, Karen, eu estava numa outra tela aqui, não vi as suas perguntas, mas cheguei nelas aqui, vamos a elas. Tem opções de pós-graduação que iniciam em janeiro ou apenas em setembro? Na realidade, as nossas pós-graduações não são todas, tá, Karen? Mas todas as pós-graduações vão ser ofertadas em setembro, algumas pós-graduações também em janeiro e outras em maio, no summer, né? Então, na realidade, é interessante que você dê uma verificada na pós-graduação que você queira estudar, porque ela pode ser ofertada no winter, janeiro, summer, maio e no fall, setembro, né? Então, a gente conta aí com esses 3 intakes onde as pós-graduações elas são ofertadas. Outra coisa aqui, Karen, lá, vocês poderiam disponibilizar o link com opções de pós-graduação, está na mão, Karen, acabei de te enviar aí. Conversa com o consultor da 3RA, nem todas as pós-graduações aceitam alunos internacionais, algumas têm alguns requerimentos que a gente trabalha com você para te ajudar, tá? Então, conversa com o consultor da 3RA. Se você ainda não está conversando com ninguém, é só mandar um e-mail para info@3ra.ca, que eu estou colocando aqui, né? Ou responder um dos e-mails que você, as mídias sociais, né, e tudo mais, ou responder um dos e-mails que você recebeu para estar aqui, tá legal? Então, assim, essa aí é uma outra dica legal. Olha, Grande Atos, vamos convidar o pessoal, então, para visitar a gente no Brasil? Opa, isso é um prazer estar conversando com você. Olha, eu e Atos estamos muito felizes, estamos de volta aos eventos presenciais no Brasil, né? O evento dessa vez, eu estou colocando o link aqui para você se inscrever. O evento ele tem um valor simbólico de R$ 25, que será doado para uma instituição de caridade local,
né? Então, assim, eu e Atos estaremos lá para conversar com você. Você vai ter palestras nas escolas, você vai ter acesso à palestra minha em que eu vou falar sobre direitos e deveres de estudante, para você saber exatamente onde você está pisando. Você vai ter acesso à palestra da IME Canadá, falando de visto e imigração. Ou seja, a gente está de volta com tudo ao Brasil depois da pandemia. Esse é o nosso primeiro evento pós-pandemia. Vai ser um prazer muito grande estar aí com vocês, né? Eu vou dividir aqui a minha tela rapidinho aqui com o pessoal, tá, Grande Atos, para passar aqui as informações. Então, quando você entrar aí no link, você vai ter aqui acesso. Tem diversos links, quero garantir a minha vaga. Você vai ter depoimentos de pessoas que foram a outros eventos. Eu achei tão legal que hoje eu vi um depoimento, Atos, alguém colocou lá na página da 3RN, que falou, olha, isso aí mudou, esse evento mudou a minha vida. Olha, esse legal. evento mudou a minha história, né? Você vai ter um conhecimento muito grande de diversas regiões do Canadá, com certeza um grande divisor de águas do seu projeto Canadá e, quiçá, da sua vida, né? Então, aqui, São Paulo, o evento acontecerá no domingo, no dia 19 de março, das 11 da manhã às 18 horas, né? No Novo Hotel Jaraguá. No Rio de Janeiro, em Copacabana, será numa quarta-feira, 22 de março, né, das 16 às 22 horas, aí mais tarde, para dar tempo do pessoal sair do trabalho e ir ao evento. Em Fortaleza, dia 15 de abril, aí também no final de semana, das 11 da manhã às 18 horas. Né? Se você quiser a nossa presença, né, você que está assistindo aí online ou que está assistindo depois, quiser a nossa presença para um próximo evento na sua cidade, perturbe a gente nas mídias sociais. Faça o evento aqui, faça o evento lá, que a gente analisa isso tudo para montar nosso próximo tour. A cidade que pedir mais votos, leva. Mas se você tiver uma cidade próxima, aí a Rio, São Paulo, Fortaleza, não deixe de ir. Nós já atendemos, eu lembro uma vez, Atos, que teve um senhor que dirigiu 3.000 quilômetros, não sei se foi 3 ou 2.000 quilômetros, foram 2.000 quilômetros, muita coisa para ir ao evento de Fortaleza. Ele fez uma consultoria comigo. Quando ele me falou aquilo, cara, eu quase chorei. O legal é que a gente conseguiu. E, claro, né, ali o caso dele caiu certinho com o programa, ou seja, em 25 minutos ele estava com a vida dele do Canadá, assim, de estudos resolvida. Foi tão legal, né? Ele ficou muito satisfeito. Ele, cara, eu dirigi isso tudo, cheguei tudo, sei lá, em menos de meia hora a gente resolveu. Eu falei, pois é. Que coisa boa, né? Valeu a pena, então, né? E a mensagem que eu deixo para o pessoal que nos assiste aí, olha, se você mora em uma dessas 3 cidades ou mora próximo, né? Não deixe de ir lá conversar com a gente, né? Dá o pontapé inicial do seu projeto Canadá. E se de repente o pontapé já foi dado também, passa lá para de repente obter mais informações, conversar, né? Então eu fico muito feliz também, Francisco, com o evento presencial da 3RA. Eu estou bastante empolgado para participar. E espero ver todos lá, né? É sempre um prazer trazer, na realidade, né? Os fellow Brazilians, né? Os queridos brasileiros, né? Os compatriotas aqui para Toronto, aqui para o Canadá. Com certeza. Grande Atos, muito obrigado a você, muito obrigado a você que está nos assistindo, né? A você que está assistindo depois, que está assistindo ao vivo, eu coloquei aqui o link para o cadastro. Você que está assistindo depois em alguma das nossas mídias sociais, o link vai estar ou aqui no vídeo ou na descrição. Você vai ter acesso ao link. Novamente, o evento tem um valor simbólico de R$ 25,00 que será doado para a caridade na cidade que o evento está acontecendo. Né? Nos vemos, né, no evento para depois nos vermos aqui no Canadá. Grande Atos, meu amigo, sem palavras para te agradecer esse seu tempo, nosso bate-papo, e até daqui a pouco no Brasil, né? Foi um prazer estar aqui com você essa noite, Francisco. Então, até daqui a pouco, né? Estamos de volta. Que maravilha. Estamos de volta, cara. Depois de muitos anos, né? Depois de 3 anos, né? Estamos de volta. E a você que está nos assistindo, muitíssimo obrigado. Né? Acompanhe aqui as mídias sociais da 3RA, acompanhe, né, o seu e-mail, porque tem muito evento legal acontecendo, muito webinar legal acontecendo pré-evento para você chegar lá e com bastante informação e aí falar, pô, é isso que eu quero,
Tô indo. Um abraço grande a você que está nos assistindo e a você também, Atos. Um abraço, meu irmão. Abraço. Tchau, tchau.